normal, né? Se a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente pega um oscilador harmônico, mecânica quântica, vamos dizer, hamiltoniano do oscilador harmônico, Q2 sobre 2N, meio de N, meio de N, Q2 sobre 2N, Q2 sobre 2N, mais o potencial V. Vamos dizer que tem um potencial que seja isso, potencial X2. Então, a minha coordenada X é uma deformação em torno da posição de equilíbrio. Então, minha coordenada X é essa coordenada. Agora, imagina que, deixa eu apagar, se eu acrescentasse ao meu potencial um meio de K X2, por exemplo, eu acrescentasse um potencial que fosse do tipo mais um é X, uma constante X. Então, é claro que esse potencial aqui, na origem é zero, mas o mínimo dele, né? O mínimo ele passa pela origem, mas o mínimo dele vai ser para K X mais E igual a zero. Então, X igual a menos E. Então, o potencial pode ser isso, pode ter essa carinha. O K seja positivo. Então, o meu potencial é isso. Se a minha, eu tenho esse problema aqui, a minha coordenada quântica não é o X. X é essa coordenada que me dá a posição da partícula em relação à origem. Mas a partícula, ela não vai oscilar em torno da origem, ela vai oscilar em torno desse ponto de mínimo aqui. O ponto de mínimo, nós já vimos, é menos E sobre K. Se eu pegar o mínimo dessa função, que é K para X mais E igual a zero, é menos X, é o X0 igual a menos E sobre K. Então, na verdade, o meu problema quântico não é a coordenada X, não é a coordenada quântica. A coordenada quântica vai ser, a minha coordenada X, eu podia pensar, a minha coordenada X, eu posso escrever ela assim, ela vai ser a posição de equilíbrio, menos E sobre K, mais uma coordenada Y. Então, o que significa Y? Y é, quer dizer, eu estou dizendo que X é igual a menos E sobre K, mais esse Y. Esse Y está medindo, então, o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Estou pegando a posição de equilíbrio mais Y. Então, esse meu X aqui vai ser, meu Y vai ser isso. Se o meu X estiver aqui, meu Y vai ser negativo, vai ser menos isso. Então, esse Y aqui é que está medindo a deformação em relação à flutuação, quer dizer, a oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então, na hora de quantizar o meu sistema, a minha coordenada não é a coordenada X. Eu teria que escrever esse para apagar isso aqui, então eu vou escrever o meu sistema da seguinte maneira. Quer dizer, claro, o momento é ddx, derivar em relação a x é igual a derivar em relação a y. Isso não muda, porque isso aqui é uma constante. Então, meu hamiltoniano vai ser um py ao quadrado, que é igual ao px ao quadrado. Esse aqui é o px, é o hamiltoniano, né? É o momento em relação à coordenada x. O meu momento é x ponto. Mas x ponto igual a y ponto. Então, isso aqui não muda. Agora, isso aqui vai ser o meio de K. Quem é x2? É 2 sobre K2 menos 2E sobre K y mais y2. Mais é x. Mais é menos E sobre K mais y. Então, esse termo aqui vai ficar. Esse 2 vai cancelar, vai ficar aqui menos E sobre K. Esse termo aqui. Então, esse termo aqui é constante. Isso aqui é uma constante. Esse termo aqui é uma pura constante. Quer dizer, eu estou só definindo uma hamiltoniana menos de uma constante. É o meio de K é 2 sobre K menos é 2 sobre K. Então, isso aqui dá no final do dia menos o meio de é 2 sobre K. É uma constante que eu posso jogar fora. Então, isso aqui é uma constante que eu posso jogar fora. Tá bom. Esse termo aqui é o meio de K y2. E esse termo aqui, ó, cancela exatamente esse. Esse termo aqui cancela. Então, realmente, o meu oscilador harmônico é um meio de K y2. É isso aqui que é meu oscilador harmônico. Então, é isso aqui que vai... Então, é esse Y que é o ar cosseno de ômega t. Então, a minha coordenada, a minha oscilação é na coordenada Y. A minha coordenada, então, está significando o seguinte: o x é menos E sobre K mais A cosseno de ômega t. Então, eu estou oscilando em torno dessa posição. Se eu estou no problema quântico, né, então, esse aqui, que é o meu polinômio, vamos dizer, as minhas
na verdade, é si de x mais e sobre k. Então, se eu tiver que tirar o problema do oscilador na conta, são os polinômios de Hermite, eu vou tirar os polinômios de Hermite na coordenada y, e depois eu vou substituir y de x mais e sobre k. Então, a coordenada quântica é a flutuação. Então, isso vai acontecer com o campo também. Quando eu dou um campo, né, quando a gente olha para o lagrangiano, sempre precisa olhar, isso é geral. Geralmente, quando a gente pega o lagrangiano, a gente já quantiza o campo que está no lagrangiano. Isso pode não ser correto. Eu tenho que primeiro olhar para o lagrangiano e ver todos os campos. Todos os campos que têm spin, ou seja, que têm índice que não são escalares, está certo. O campo quântico é o próprio campo que está no lagrangiano. Mas se eu tiver campos escalares, a primeira providência que eu tenho que tomar é olhar o potencial dos escalares e ver como eu minimizo aquele potencial. Se na configuração, para potencial mínimo, ou seja, na configuração de mínima energia, eu tiver algum campo escalar que tenha configuração não trivial, então eu tenho que pensar o seguinte: o meu campo ele vai ser a configuração de mínima energia mais aquilo que é a flutuação quântica. Então, o meu campo quântico é isso aqui. Eu tenho sempre que retirar do campo escalar aquilo que é a configuração de vácuo dele. Entendeu? Eu vou pegar um campo escalar menos a sua configuração de vácuo. É isso que eu vou interpretar como o escalar quântico. Certo? É isso que é importante. Então, o campo, né? Na verdade, o campo, quando eu vou olhar para o meu lagrangiano, eu vou ter que sempre imaginar que o campo que está lá, ele pode ter essa configuração. Agora, isso é que pode interagir. Então, por exemplo, se eu tiver um termo desse tipo, psidade, psi, e esse campo aqui tiver uma configuração de vácuo não trivial, esse φ é o vácuo mais o campo, a flutuação quântica do campo. Agora, esse termo aqui, ele deixou de ser um termo de interação. Se a gente olha para isso aqui, a gente diz, isso aqui é um mero termo de interação, é campo, é psidade, psi. Então, isso aqui é um mero termo de interação. Mas não é verdade. Se esse campo aqui tiver uma configuração de vácuo não trivial, esse campo não é o campo quântico. O campo quântico é φ0, que eu vou chamar de V, é vácuo mais ΔΦ. Então, isso aqui, a configuração de vácuo daquele campo, virou um parâmetro agora do campo, vamos dizer, desse campo espinorial. E aqui ficou uma interação, ΔΦ, psidade. Então, a interação existe, mas não com φ, mas sim com ΔΦ. A configuração de vácuo ela virou um parâmetro. Então é isso que acontece com o ritmo de Higgs. Agora vamos tentar entender. São 20 minutos que eu comecei a quarta vez. Deixa eu só acabar o discurso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quem busca a configuração de equilíbrio de um sistema são os campos escalares. Então, se um modelo físico não tem nenhum campo escalar, então a configuração de mínima energia dele é quando todos os campos forem zero. Não tem jeito, porque qualquer campo com spin diferente de zero no vácuo, se ele for diferente de zero na configuração de mínima energia, eu vou quebrando a simetria rotacional do vácuo. Se eu quero então simetria rotacional. Agora, se eu tiver campos escalares, eu vou olhar o potencial. Se o potencial for mínimo, quem vai minimizar? A energia é T menos V. Então, se o lagrangiano é T menos V, a energia é o V. Na configuração de campo constante, onde todos os campos são constantes, eu estou olhando o próprio potencial. Então, minimizar o potencial é minimizar a energia. Então, se na configuração de mínimo potencial ou de mínima energia eu tiver campo escalar não trivial, significa que eu tenho algum campo que não é trivial, que o meu sistema estabilizou para uma configuração não trivial desses campos escalares. E aí, os campos escalares, eles podem estar interagindo com outros campos,
lagrangiano que eu tenho é isso, campo escalar interagindo com os outros campos. E aqui é um produto de campo. Mas se esses escalares estabilizarem em torno de uma configuração de equilíbrio, esses escalares são o VAR mais o escalar quântico, vamos chamar de Q, campo Q. Então, a configuração de vácuo do campo, ela pode se tornar um parâmetro da física dos outros campos. Se esse termo aqui for bilinear, isso aqui vai ser um termo de massa. Se esse termo aqui for cúbico, isso aqui vai virar uma constante de acoplamento. Então, a configuração de vácuo de um campo escalar, ela pode se tornar uma massa ou ela pode se tornar uma constante de acoplamento. Está claro? Então, essa é a ideia. Por isso que os escalares, essa foi uma ideia do Salão, poderia pensar. Então, a massa do Fermi, ela pode vir de um escalar. Quando eu tenho um acoplamento de um cálculo, constante acoplamento de um cálculo, campo escalar, se barrado, se esse campo escalar for tal que a configuração de mínima energia dele não é zero, então, na verdade, esse campo tem que ser expresso como sendo a configuração do vácuo mais a flutuação quântica, que eu vou chamar, sei lá, de fitil. Isso eu tenho que eu vou chamar de H, para limitar Higgs. Esse é o campo. Então, esse campo aqui mede a flutuação em torno do vácuo. É isso que é o meu campo φ. Ele é uma configuração de vácuo e algo que flutua em torno do vácuo. Isso eu tenho que ser barrado assim. Então, esse primeiro termo, que é a configuração do vácuo do escalar, se junta com essa constante de acoplamento para virar a massa do Fermi. Então, a massa do Fermi, ela vai ser a constante de acoplamento de um cálculo vezes o valor esperado, vezes a configuração do vácuo do campo escalar. É exatamente isso que acontece na teoria da Manfrotto. Quer dizer, o acoplamento de um cálculo vezes a configuração do Higgs é que vai dar as massas de esfera. É esse o conceito. Agora, vamos entender o que significa a consequência de um escalar ter valor esperado no vácuo não zero. Um escalar ter uma configuração de mínima energia não trivial. Isso aí vai significar muitas coisas se a simetria for global ou se a simetria for global. Mas isso vai ser a origem da quebra espontânea de simetria, que foi o fato do discurso. Então, a quebra espontânea da simetria, ela vai estar ligada a isso. O tempo todo eu estou com uma lagrangiano que é invariante. Mas agora eu vou olhar a configuração do vácuo. E vou ver a configuração de mínima energia. Agora eu vou olhar o seguinte: será que essa configuração de mínima energia ela tem as mesmas simetrias que eu tenho no lagrangiano? Se eu aplicar uma transformação de simetria no lagrangiano, ele fica invariante. E se eu aplicar essa transformação de simetria aqui, será que ela fica invariante? Esse vácuo é invariante ou não? É isso que vai ser o ponto decisivo da quebra espontânea de simetria. O lagrangiano vai ficar invariante, mas o estado de vácuo não. É isso que a gente vai ver que vai caracterizar o que a gente está chamando de simetria escondida. Então, esse é o discurso geral da importância dos escalares. Só para finalizar, os escalares eles são aqueles únicos campos que, compativelmente com a invariância translacional e com a invariância rotacional, eles podem ter configurações de campo constante não triviais. Campos com spin, com simetria rotacional, devem todos ser zero no estado de energia. Esse é o conceito. Eu creio que o senhor se vai escolher a porta do seu lado. Por quê? Mas eu digo o seguinte: isso aqui tem duas declarações muito importantes. Bem-vindo, a gente não faz aquilo aqui. Aquele tema aqui ali, essa parte aí, eu acho que é o resumo de todo o conhecimento da história. Vem que criar. Então você bota os outros campos lineares, você falou, está botando massa. Se for linear, você está botando cara. Daí vem lá onde o Einstein, ele diz, porra, eu boto massa com energia. Não tem M2, não tem energia de massa. Lá o campo elétrico, lá, etc. Então, porra, massa tem que estar ligado em energia. Daí vem outro cara lá, que depende da definido, o Max, carga para mim, tem que estar ligado com lei de conservação.
ou subiu, é positivo. Então, são duas fisicidades fortes. Eu digo, não. Agora eu estou com uma coisa aqui, eu fiz um discurso do vácuo, retirei essa relação ali, essa relação aqui meio algébrica, eu concordo, foi retirado do tipo lá. Mas agora eu vou botar lá. São duas coisas. Nós vamos ter uma turma da primeira coisa. Essa segunda coisa, ela tem uma localidade forte. Eu estou considerando o campo clássico, ele como viva. Oi? Todo campo é clássico. Ele fica, no campo clássico, ele vai ficar como sendo um V mais uma perturbação. Quer dizer, é isso aqui que é a tua coordenada de campo. É isso aqui que é o teu campo. Na verdade, o teu campo é como um oscilador clássico. Depois que fica gagotado. Isso. O que é o oscilador clássico? O oscilador clássico é aquele oscilador. O que é um sistema? Você tem um sistema, ele tem uma configuração de equilíbrio e você vai estudar o quê? As pequenas oscilações em torno do equilíbrio. Então, isso é um sistema clássico que tem oscilação. Você vai estudar as soluções clássicas, os modos normais de vibração. Quais são os modos normais de vibração de um sistema em torno da sua configuração de equilíbrio? Isso é um campo clássico, né? A mesma coisa vai acontecer no campo clássico. Só que, em vez de você estar descrevendo coordenada de partícula, você está descrevendo as coordenadas de um sistema contínuo. Agora, se for um campo quântico, significa o conceito de partícula vai estar aqui. O campo, qual é a coisa interessante do campo quântico? Ele pode ter uma interpretação de um campo que cria partículas. Você pode ter partículas associadas a esse campo. Então, se você tiver um campo quântico, e esse campo quântico, quer dizer, se tiver uma teoria quântica, e esse campo que você quer quantizar, ele tem uma configuração de vácuo, você vai quantizar, é esse objeto. É esse objeto que vai ser interpretado em termos de operadores de criação e destruição de partículas. Não é esse, na verdade, é esse. Você tem que tirar o momento canônico, a tua coordenada de campo é essa. Então é isso que vai ter um caráter operatorial. Quer dizer, a discussão é sempre você saber o que é a tua coordenada de campo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o campo que está no Lagrangiano pode não ser exatamente o campo que você tem que trabalhar, seja numa teoria clássica quântica. Você vai olhar as oscilações de um sistema, você tem que olhar aquilo que é a oscilação, você tem que determinar a primeira configuração de equilíbrio, para depois saber como é que o teu sistema oscila em torno da posição de equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo assim mais tosco, meio assim, um exemplo acadêmico mesmo, mas que eu vou colocar no meu. Vou pegar um exemplo que tenha 4 categorias de campo. Vamos dizer que eu tenho um campo, tem 2 campos escalares, um campo φ e um campo Φ. 2 campos escalares. Tem um campo de natureza espitorial, vou chamar de Ψ. Tem um campo de natureza vetorial, vou chamar de W'. E tem um campo de natureza tensorial, que eu vou chamar de D'N'. Tem aqui um compromisso. Vamos escrever um Lagrangiano para esse sistema. Não tem simetria, não tem nada. Eu quero escrever um Lagrangiano só para... Bom, primeiro, vamos pegar primeiro todas as partes cinéticas. Então, qualquer campo escalar já fica legal. D'Φ, meio, D'Φ ao quadrado. Mais meio. Então, energia cinética do campo Φ, energia cinética do campo Φ. E aí agora eu posso ter um potencial aqui e para aqui. Então, eu posso ter menos meio, por exemplo, de um parâmetro N2, Φ2, menos meio, N2, Φ2. Posso ter aqui menos N2, Φ, por exemplo. E aí agora eu posso pegar os termos quádricos, por exemplo. Posso ter um termo que vai ser menos. Então, tudo é o potencial. Como está menos? Parte do potencial. Tudo que é quadrático no campo, quadrático, quadrático, quadrático. E agora tudo que seria quádrico no campo. Vamos colocar aqui, eu posso colocar aqui mais uma constante de acoplamento, vamos chamar de lambda sobre 4, por exemplo, Φ4. Uma constante de acoplamento G sobre 4 de Φ4.
colocar uma constante de acoplamento F sobre 2, G2, opa, Φ2, Φ2. Poderia colocar aquele Φ3 aqui, mas vamos supor que a gente queira que esse Lagrangiano seja invariante por transformações de inversão nos campos. Φ que vai em menos Φ, que vai em... Vou pegar só os campos pares. Pegando potenciais pares. Né? Mas nada me impediria de pegar o potencial do tipo Φ3, que só por uma questão de simplicidade, vamos pegar esse Lagrangiano que tem essa simetria, que seja simétrico por Φ, que vai em menos Φ, que seja simétrico por Φ, que vai em menos Φ. Não sei se eu posso fazer isso. Esse trabalho é pena. Fazer isso. Eu coloquei todas as alterações aí. Tá certo. Fazer essa cabeça. Agora vou pegar a parte do psi. Então, se preza de uma Lagrangiano psi, então vai ser psi barrado. Vou pegar aqui no campo de girar. I gama mi dmi psi. Aí vamos ter um termo de massa que eu vou chamar de N, I, Φ, N grande. Vamos chamar esse termo aqui. Vamos ver o termo de massa aqui menos N til. Psi barrado. Psi, por exemplo. Então, estou pegando o campo Φ sozinho. Agora, vamos tentar pegar Psi, interação no pé. Vamos pegar primeiro, então agora vou pegar o campo dado. Eu tenho esse termo menos 1/4 dado μ ao quadrado. Mais 1/2 μ til ao quadrado dado μ ao quadrado. Pegando só os termos bíblicos, eu vou pegar os termos de interação. E tem outro termo aqui. Se eu tivesse um termo assim, dρ dmi ao quadrado. E aqui menos 1/2, assim, o termo vai ser n til todo quadrado, dmi ao quadrado. Agora vamos ver o termo de interação. Vamos dizer que, por exemplo, esse ferro aqui tem uma constante de acoplamento da F, G, tem uma constante de acoplamento G, psi barrado, psi, Φ I, por exemplo. Se eu fizer uma transformação, então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a simetria seja só de Φ que vai em menos Φ. Tem uma simetria de Φ que vai em menos Φ. Então isso me proíbe termos ímpares em Φ. Mas eu posso deixar o π indo em menos Φ. Vamos deixar esse termo assim. Aí poderia pegar um termo assim, que vai ter uma constante de acoplamento que eu vou chamar de H, por exemplo, WI, I, por exemplo. Ou WI H ao quadrado. Vamos dizer assim. Vou pegar mais um último termo aqui, que eu vou chamar uma constante de acoplamento F grande, dmi, por exemplo, eu vou pegar, não sei se fica na amizade e aqui eu pegaria alguma coisa desse tipo. Se não tivesse essa grande, eu estou chutando bem, chutando lá. Se tivesse uma coisa desse tipo, eu pediria para vocês: como é que eu vou estudar a configuração de mínima energia desse sistema? Então tem que olhar quais são as categorias de campo que eu tenho. Vetoriais, escaladores. Os campos escalares, para estudar a configuração de mínima energia, primeiro, todas as derivadas são certas. Se eu quiser estudar a configuração de mínima energia, todas as derivadas são zero. Deriva, agora. Todas as derivadas são zero. Agora, se eu quiser considerar que estou garantindo invariância translacional, agora se eu quiser que
a configuração de mínima energia tem invariância rotacional, eu tenho que zerar todos os campos que tem spin não trivial. Então, desse ponto de vista, esse termo é zero, esse termo é zero, esse termo é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero. Então, no final do dia, o que sobrou? Para estudar a configuração de mínima energia, sobrou esse potencial. Sobrou esse termo. Φ2, Φ4, Φ2. Então agora eu tenho que minimizar esse potencial. Uma coisa importante é que eu deveria ter essas constantes de acoplamento todas positivas. Por quê? Porque se eu for olhar só esse potencial, na região de campos muito grandes, os termos quádruplos dominam sobre os termos quadráticos. Então, se eu tiver essas constantes negativas, significa que para campos muito grandes, aquela minha energia ela fica tão negativa quanto eu queira. Então, eu nunca posso deixar que na região de campos muito grandes, o meu potencial tem que ter um limite inferior. Então, eu tenho que garantir que esse potencial por um todo seja sempre positivo. Então, o que eu posso garantir é que, se, por exemplo, na região de campo muito grande, esses termos aqui dominam, se essas constantes forem, se alguma delas for negativa, ela pode puxar a configuração de campo para baixo. Ao passo que, na região de campo pequeno, esses termos são menores do que esse. Para campo muito pequeno, esses termos dominam. Então, eu posso ter alguma coisa muito próxima de zero, mas pode ser até negativo. Porém, para a região de campo grande, o meu potencial não pode fazer disso. Ele não pode ir para baixo. Então, eu diria que a melhor região de parâmetros é esse corpo lambda, G e F são todos positivos. Agora, esse parâmetro aqui, M2, M2 e M2 grande, esses parâmetros podem ser negativos ou positivos. Então, eu teria que estudar, na verdade, o problema que eu tenho que encontrar é minimizar esse potencial. Então, eu poderia minimizar e ver qual é a configuração de mínima energia em φ e qual é a configuração de mínima energia em φ. Minimizar isso aí significa tirar as equações, derivar em relação a φ. Derivar em relação a φ, esse termo que vai ficar M2φ. Isso aqui é zero, mais M2i, mais lambda F3, é zero, mais F de 2. Então, precisamos fazer essa equação. Vou derivar em relação aqui. M2i mais M2i mais G3 mais F2. Então é claro que φ igual a zero, φ igual a zero, satisfaz as duas equações. Mas a pergunta é, será que eu posso ter uma configuração aqui não trivial para φ diferente de zero e φ diferente de zero simultaneamente? Ou, bom, se eu fizer φ igual a zero, se φ for zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. Isso zeraria o φ. Se φ for zero, zero aqui. Se o φ for zero, zero aqui, automaticamente fica tudo satisfeito. Então, se o campo φ for zero, ele puxa a configuração do campo aqui para zero. Se o φ for zero, ó, 0, 0, 0. Se M2 é diferente de zero, aqui é zero. Se o aqui é zero e aqui é zero, tudo está satisfeito. Então, o ideal seria a mesma coisa vai acontecer por aqui. Se o φ for 0, 0, 0, 0. Φ é 0, esse não. Então, tem uma simetria aí. Se φ é 0, aqui é 0. Se aqui é 0, aqui é 0. Agora, eu posso puxar uma configuração com φ diferente de 0. Então, se o φ é diferente de 0, você clicar, aí eu tenho uma equação do segundo grau aqui. E aí, se o φ é diferente de 0, eu tenho que ver se essa solução aqui é satisfeita. Então, a chance é que eu tenha uma solução de mínima energia, um φ0 e um φ0, ambos diferentes de 0. Se os dois forem 0, ou se um for 0, a solução é trivial. Agora a pergunta é, será que eu consigo
ter essas duas equações automaticamente satisfeitas para isso aqui diferente de zero. E aí, se isso for diferente de zero, então isso significa que o campo que eu tenho que considerar não é φ, o meu φ vai ser φ0 mais o φ2. Esse é o campo que eu então vou chamar de φ2. E o meu φ vai ser o φ0 mais o φ2. Então eu tenho que olhar isso aqui. Se o φ0 forem diferente de zero, satisfizer essa equação simultaneamente, então eu vou ter essa. Então eu poderia deixar essa tarefa que eu quiser fazer. Pega esse potencial para lambda, G e F positivos, M2, Mi2, M2 pode ser positivo ou negativo. Esse parâmetro aqui não significa que ele seja o quadrado de uma coisa. Significa que tem dimensão de massa quadrada. Isso aqui é um parâmetro que eu poderia chamar, se vocês quisessem, um psi. E poderia chamar esse parâmetro aqui de um zero. Poderia chamar esse parâmetro aqui de um rho. Então eu teria, se zero e rho, eles podem ser negativos. Mas eles têm dimensão de massa ao quadrado. Não significa que eles são o quadrado de uma massa. Eles podem ser negativos, têm dimensão de massa ao quadrado. Então eu poderia ter esse parâmetro negativo, porém esses todos positivos. Então, qual é o perfil desse potencial? Será que eu consigo ter uma configuração mínimo absoluto para φ diferente de zero e φ diferente de zero? E aí, quando eu for olhar, se isso acontecer, então eu tenho que fazer essa redefinição, eu tenho que trabalhar com esse campo e com esse campo. Eu tenho que extrair do meu φ. Tem que falar, φ é a configuração de vácuo não trivial mais isso. É isso que é meu campo. É esse campo que vai ter uma equação de Euler-Lagrange, é esse campo que vai estar medindo o quanto o meu sistema oscila em torno da posição de equilíbrio. Está claro? Eu sei. Então, nunca acreditem de cara no campo que está no trivial. Se ele for um campo escalar. Se ele for um campo vetorial, acho que não é o teste, não tem problema. Ele já é a própria flutuação, porque o valor do vácuo tem que ser zero. Mas se eu tiver campo escalar, eu tenho que extrair. Depois lá na frente, a gente teve um curso que se passar, que a gente estudou potenciais efetivos. O potencial efetivo justamente é isso. Tem uma teoria, você vai calcular o potencial efetivo dos escalares, que você vai ver na teoria quântica, o método de potencial efetivo é justamente isso. A gente vai ter um método de, na teoria quântica, saber qual é realmente a configuração de mínima energia, do vácuo quântico do sistema, minimizando o potencial efetivo. O potencial efetivo, ele justamente vai estar me dando o potencial, ele vai me dar o potencial para esses objetos aqui que são os campos. Se eu quiser, eu uma matemática. Se eu quiser escolher uma solução zero, se zero igual a zero, eu vou ter. Você tem que ver, não. Ela satisfaz a equação do movimento. Mas você tem que saber, isso aqui é a derivada primeira. Como é que você vê se um objeto é ponto de mínimo ou ponto de máximo uma função de várias variáveis? Você tem que olhar aquele chamado esse-âmbito, que é igual a uma função de uma variável. Uma função de uma variável, se você derivar, se a primeira derivada for zero, é um ponto crítico, pode ser máximo ou mínimo. Você tem que olhar a derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, ponto mínimo. Se a derivada segunda for negativa, ponto de máximo. Se a derivada segunda for zero, você tem que olhar a derivada terceira. Se a derivada terceira for zero, você tem que olhar a derivada quarta. Você tem que ver a primeira derivada igual a zero dá máximo ou mínimo. Aí você tem que ver a segunda derivada. Se ela for não zero, beleza, ela vai ser positiva ou negativa, você já sabe de cara se é máximo ou mínimo. Mas se a derivada segunda também se anular, você tem que ver a derivada terceira. Você vai ver, se a derivada terceira for positiva, ou se a derivada terceira for negativa, você vai ser máximo ou mínimo. É aquela coisa, se o n for par, você tem que ver qual é a primeira derivada superior, que não é zero. Quando a função é uma função de várias variáveis, você tem, primeira coisa, saber se é máximo ou mínimo, deriva e vê igual a zero. Ninguém disse ainda que φ igual a zero, φ igual a zero é uma solução de Marte, mínima de Marte. Você tem que olhar agora o esse-âmbito. O esse-âmbito são aquelas matrizes formadas com derivadas seguintes. A gente tem que ver agora se a função é uma função, nesse caso, de duas variáveis, o esse-âmbito é 2 por 2. Você tem que montar uma matriz para a derivada segunda do potencial em relação a φ, derivada em relação a v do derivado. Oi? Você não pode ser porque
as duas soluções, um pouco de mexe. Sim, sim. Poderia acontecer que a solução 0, 0 fizesse ser o mínimo, aí tudo bem. Dada aquela forma, dada essa abertura de si, eu posso ter ambas as soluções, se 0, os dois 0 ou diferente de 0. Você tem que ver o que é mínimo. Então você primeiro tem que ver. Então eu escolho. Se você tiver uma solução de mínimo com esses dois iguais a 0, ou se você tiver uma solução de mínimo com esses dois diferentes de 0, você vai procurar qual é o mínimo absoluto. Qual é o mínimo que é mínimo, mais absoluto. Você tem que procurar o mínimo mais baixo. Essa solução. Porque você pode ter um potencial que tem um mínimo local e tem um mínimo absoluto. Você tem que quantizar aqui. E daqui você pode decair para cá. Você pode tunelar para cá. Quer dizer, a configuração de mínima energia do sistema, você vai. E se o seu sistema começar a flutuar em torno dessa posição de equilíbrio, ele pode flutuar, mas ele tem uma hora que ele pode superar essa energia e tunelar para cá. Então, para você ter certeza que você tem um sistema que é realmente estável, você tem que procurar um mínimo absoluto. Então, por exemplo, se a solução φ0 for o mínimo e a solução com ângulos diferentes de 0 for outro mínimo, você tem que ver quem é o mínimo mais mínimo, ou seja, quem é o mínimo absoluto. Se esse cara for o mínimo absoluto, você tem que considerar isso. Se esse cara com φ igual a 0 e φ igual a 0 for o mínimo absoluto, então você esquece isso. Você não pode ter as duas soluções. Não, você pode ter o mínimo degenerado também. Poderia ter isso aqui, ó. Você diz um 0. Não. Se para campo 0 e para campo diferente de 0, você poderia, caso a quebra espontânea de simetria, a gente tem exatamente isso. Os dois mínimos são degenerados, mas eles são não certos. Tem que ter depois tem uma questão de segundo grau. certo. Os dois, né? Tem uma solução. Uma é a solução da outra. As duas soluções da equação. Isso. Naquela equação que você tem, você pode ter uma solução de 0 igual a 0 e outra diferente. Isso. Eu posso escolher um modelo. Pode. Não é a natureza, eu cheguei uma equação. E daí eu posso dizer, eu vou fazer física com essa solução, eu posso fazer física. Então você vai olhar todos os parâmetros. Se os teus parâmetros disserem, então você vai olhar os teus parâmetros e vai ter. Você tem que primeiro ter certeza. Você tem que ter certeza de todos os mínimos. Você tem que olhar todos os mínimos e ver qual é o mínimo absoluto. Você vai fazer a tua física em torno do mínimo absoluto. Mas daí não deu, eu vou ter a equação de segundo grau. Isso. Aí a solução. Em torno de parâmetros. Isso. Um da 0 e outro de 0. Daí eu escolho qual é a física. Isso. Você pode também trabalhar com uma solução que não seja um mínimo local, mas isso é o que a gente vai chamar de VAR meta-estável. Você pode trabalhar com essas soluções aqui, por exemplo, se você tiver algo desse tipo. Então, por exemplo, esse vago aqui é meta-estável. Esse vago, depois de um certo tempo, ele pode recair para esse. Então, isso aqui é uma meta-estabilidade. Isso aqui é uma estabilidade absoluta. Esse vago não recai para lugar nenhum. Mas se o teu sistema começar aqui, ele pode decair depois de um certo tempo chegar. Eu estou perguntando se tem Não, tá certo. o que é uma lei da natureza e o que é uma equação certo. de Deus. Pode fazer isso aqui. Quando você tem o tipo de inércia, é uma lei da natureza. Não entendi. Você está dizendo assim, você tem um sistema físico, ele é descrito por parâmetros. Então, dependendo da região de parâmetros, o teu sistema ele tem diferentes fases. Vai depender da região de parâmetros. Nós vamos ver na próxima aula o primeiro período de isso. Se aquele M2 for positivo e o lambda for positivo, o meu sistema está numa fase. Se o meu M2 for negativo e o lambda for positivo, o meu sistema está em outra fase. Então, aqueles parâmetros eles vão definir as fases do meu sistema. Aí, numa fase ou em outra fase, a configuração de mínimo muda. Mas o que é importante é o seguinte: no momento que você tem todos os parâmetros fixados, você vai olhar para todos os mínimos que você tem. E aí você vai se concentrar no mínimo absoluto. Agora, a pergunta é: o mínimo absoluto pode ser degenerado? Pode. Eu posso ter φ diferentes, mas todos dando o mesmo valor de mínimo. Aí
Aí significa que você pode escolher o mínimo que você quiser. O que acontece exatamente no potencial de risco do chapéu do mexicano. Você tem todos os mínimos iguais, você pode escolher o mínimo ou outro mínimo. A pergunta é, se eu trabalhar em torno desse mínimo, ou trabalhar em torno desse mínimo, a minha teoria é a mesma? Você espera que sim, porque você vai, o valor do mínimo é o mesmo. Você vai quantizar a tua teoria em torno de um mínimo. Ou de outros dois mínimos são iguais, você espera que só tenha a mesma coisa. Mas ninguém provou que é. Essa é uma discussão. Quando você escolhe um mínimo ou outro mínimo, e esses mínimos são degenerados, a pergunta é, a teoria quântica construída a partir de um mínimo é igual à teoria quântica construída a partir do outro mínimo? Não se provou isso, vai ser uma questão muito assim, mais dedicada à física e matemática. Mas vamos colocar a questão de um termo assim, mais prático da física. Se os mínimos são degenerados, aí você pode escolher ou essa solução ou essa. Aí a natureza te deixa essa liberdade. Mas aqui eu não vi com sério quanto antes. Aí com sério, e eu fosse o Marcos. Sei. Porque só tranquilo é. Às vezes é tirar. Por que não? Não me negue essa sonho. Então ele tem satisfeito com a massa dele, está aí dependendo de uma algebrinha. E aí eu estaria com o negócio da carga. Daí, eu diria para nós, não, você tem duas soluções. Uma que você fala, essa outra. Daí, provavelmente, ele estaria perguntando para você, a carga e a massa não é a gente que define a natureza, que vem uma coisa lá e a gente define daquela maneira. E você fica pegando uma coisa assim, uma percepção um pouco mais forte. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem um sistema, e você parametriza esse sistema um conjunto de parâmetros. Você descreve o sistema como um conjunto de parâmetros. Dependendo do conjunto de parâmetros, você está descrevendo uma situação ou outra. Agora, o que a natureza nos dá, às vezes, é justamente a degenerescência. A maneira de você descrever o teu sistema, ela está mostrando que você pode ter diferentes configurações de equilíbrio absoluto do mesmo sistema. O teu sistema pode se estabilizar em configurações distintas, mas todas com o mesmo valor mínimo de energia. Então, isso é uma situação física muito particular. O fato do teu sistema poder ter várias configurações diferentes de equilíbrio estável, todas igualmente estáveis, porque os mínimos são absolutos, todos são degenerados, isso tem uma consequência muito forte no teu sistema. É isso que a quebra espontânea da simetria vai dizer para a gente. Quando você tem vários mínimos, todos iguais, todos com a mesma energia, mesma mínima energia, porém com configurações de campos diferentes. Então, quando você escolhe um mínimo, ou outro mínimo, ou outro, porque todos são equivalentes, isso tem uma consequência. O fato de você poder passar de uma configuração de equilíbrio para outra, todos têm a mesma energia, você não gasta energia nenhuma. Então, isso vai revelar uma característica do sistema. Até os mínimos possíveis. A pergunta que vem lá, mínimo lá, essa solução 1 ou a solução 2, certo. Ela depende da tua mão. Você quer, não depende da tua mão, o teu sistema que escolhe. Depende da natureza. Depende da natureza do teu sistema. Não, vai forçar uma natureza ou outra. O teu sistema que escolhe. Daí, segundo, isso aí é relevante para a discussão, porque não é tanto que tem, né? A gente está sempre falando aqui. A gente não deve entender o risco como uma coisa qualquer. É uma gênese. E aqui está o início da está acontecendo com o gênese. E daí vem a pergunta assim, isso é uma solução matemática? Ou daí induz uma física? Sabe assim? Ou alguma coisa tipo mais física mesmo? Assim. Eu não diria que é uma solução matemática definitiva. Eu estaria dizendo que o teu sistema tem a liberdade de escolher. E a matemática está refletindo isso. Mas não é uma coisa que eu estou decidindo pelo sistema. O sistema vai decidir. A minha matemática apenas ela vai seguir a decisão do sistema. A minha matemática está refletindo isso. Mas o sistema que escolheu o mundo. Isso aí não interessa com isso. Se você tem duas namoradas, uma pretinha e outra branquinha. O seu é igual a duas, apaixonado por
Mas se você casar com a pretinha, vai ter filhos pretinhos. Se for branquinho, vai fazer duas filhas diferentes, fora que você escolheu. Mas você ama igualmente a criança. Não é, o amor não é igual para todo mundo, mas vai dar coisa diferente. Olha, todas diferentes. Então, aí você vai ter. E eu acho que o Einstein, o Marcos, eles não tinham a pretinha e a branquinha. Eles formavam uma. Como assim, doutor? Não, estou entendendo a tua e aqui você, claro, amigo, falando duas igualmente. Agora você escolhe. E também vê a prole que você vai dar. Você... É porque a questão aqui é que a gente está trabalhando com um sistema que pode ter diferentes fases. Essa que é a diferença em geral, né? A gente está acostumado a trabalhar com. A gente está pensando numa fase única, mas aqui no meu sistema pode ter diferentes fases. E aí, claro, nas diferentes fases ele vai ser diferente. Né? A gente vai ver se na fase que não tem quebra espontânea de simetria, o meu sistema tem menos excitações. Se for para trás que tem quebra espontânea de simetria, o fato de você passar de um vácuo para outro sem gastar energia, isso significa que o teu sistema vai apresentar partículas de massa nula. Então tem consequência não trivial. Quando o teu sistema escolhe, quando ele entra numa fase, a física dele muda completamente. Então a fase caracteriza a física do sistema. Em cada fase o sistema tem uma física diferente. Agora, dada uma fase, ele pode ter diferentes mínimos. Para esses mínimos diferentes, mas equivalentes da mesma fase, a física é nula. Agora, o teu sistema pode ter fases diferentes, aí a física é diferente. Numa fase, ele pode ter vetor de massa nula, na outra fase, não. De repente, todo mundo é massivo. Então, a fase do teu sistema vai definir a física. Agora, dada uma fase, essa fase pode ter vários mínimos. Se todos os mínimos forem equivalentes, a física feita a partir de qualquer mínimo é a mesma. Isso que a gente vai discutir naquela espontânea desse livro. Eu queria deixar claro o conceito de hoje, então, é a importância dos campos escalares. Por que os escalares são importantes? Porque é eles que vão definir se o teu sistema na configuração de vácuo vai ter um vácuo não trivial. Porque se todos os campos tiverem spin, o vácuo é trivial. Todos os campos são zero no vácuo. Mas se tem escalar, tem chance de ter vácuo não trivial. Se tem escalar que define um vácuo não trivial, isso interfere na física. Como a gente viu, através de uma massa, através de uma constante de acompanhamento. Tá bom? Então hoje eu termino aqui. Na próxima aula eu vou começar a trabalhar então, exatamente o teorema de Boltzmann e o mecanismo de Higgs para depois voltar aqui para a teoria da profundidade. Agora eu estou fazendo um distanciamento da teoria. Vamos falar em geral. O que é a quebra espontânea da simetria em geral, o que é o teorema de Boltzmann em geral e depois, no caso local, o que é o mecanismo de Higgs. Aí a gente volta para a teoria da profundidade para aplicar isso, tá bom? Eu vou continuar com o tchau com o Dória aqui, vai estar tudo gravado para vocês, tá bom? Eu vou subir isso certo. Muito certo. Daniel, você vai me proibir ou a quebra espontânea ou vai me proibir o zero fazer experimentar? Você tem duas histórias e proibiu o dele. A gente vai fazer duas histórias. Como é que você colocaria você tem duas histórias claramente que você pode fazer. Chegou um momento que você não disputou, ou falar, está tudo certinho. Ninguém contribui para isso aqui. Mas daí você chegou a duas histórias, virar a direita e virar a esquerda. Certo. Eu fui fiz o dono da física. Eu digo, olha, vai fazer uma confusão, eu posso fazer isso aí. A única pergunta não é que você vai disciplina, você pode proibir uma delas, como a gente proíbe inúmeras vezes em matemática, uma solução e outra, ou você tem que realmente, como é que você levaria para essa questão? Esse sou eu que proíbo, né? A gente matemática proíbe, normalmente. Não, eu sei fácil, vai interpretar a solução. Nem todas as soluções de interpretação são correspondentes à física que você quer descrever. Uma solução, às vezes, uma equação, ele produz raízes, né? Não triviais, raízes que existem, mas que não respondem pela física do sistema. Você vai escolher, né, as soluções que são compatíveis com a tua física. Então eu diria que eu não vejo tanto a questão de ser eu que estou decidindo.
Eu estou apenas parametrizando o sistema. É o sistema que vai escolher. Quando o sistema escolhe, ele faz a dinâmica, ele evolui a partir daquela configuração de energia. Mas você acha que não era possível? Eu não vou aceitar uma solução dessa coisa. Sim. Eu não vou aceitar. Se ela for de mínima energia. Não vai ter massa saindo do escalar. Não vou aceitar essa solução porque o Einstein que falou que tem uma capacidade tão forte para dar. E se você aceitou, você agora está começando a aceitar uma gênese. Você está dando uma gênese. Então é uma decisão que não é simbólica. A gênese está nesse sentido. Toda teoria quântica tem uma gênese. A gênese de toda teoria quântica é o vácuo. Você só define na teoria o que é uma partícula. Uma partícula é o quê? É uma excitação que existe no espaço. Você só vai ver essa excitação se você tiver uma configuração de vácuo. Você vai dizer, é alguma coisa que é uma excitação em relação a esse vácuo. Se você não definir o vácuo, você não tem uma teoria. Então, toda teoria quântica precisa de uma gênese. Você tem que definir o vácuo. Se você tiver uma teoria sem vácuo bem definido, você não sabe nem o que é partícula. Então, eu acho que Mas aí você precisa definir uma gênese para você ter uma teoria. Mas aí você tem essa escolha, essa gênese única. Aí ele criou ou fizeram ou anulou ele. Isso. Aí é uma segunda escolha que você vai fazer. Você vai escolher o vácuo. Eu vou fazer a minha vida. Eu preciso definir um vácuo para poder fazer a minha vida. Agora eu tenho outro vácuo. Vai escolher o vácuo. Isso. Agora eu vou fazer o que zero igual a zero ou não. Gênese de 2. Por exemplo, nós vamos ver na teoria eletrofrágil, nós vamos ver que a gente tem essa oportunidade. Eu posso escolher um vácuo que vai me contar uma história. Mas eu posso escolher um outro vácuo com a mesma energia que vai me contar outra história. Só para rapidamente ilustrar para vocês ficarem mais objetivos, quando a gente for discutir, a gente vai esclarecer isso. O nosso campo de Higgs tem duas componentes. O nosso bóson escalar. Ele tem uma componente φ+, e uma componente φ0. Eu posso escolher uma configuração de mínima energia, eu posso escolher um φ0 que tenha um valor V aqui e um valor 0. Ou eu posso escolher um φ0 que tenha 0 e V. Ambos têm a mesma energia. Então, eu posso definir a minha condição, a minha gênese pode ser a partir daqui, ou a minha gênese pode ser a partir daqui. O sistema pode escolher de evoluir a partir dessa configuração de vácuo ou dessa. Qual é a diferença? Nós vamos ver a diferença aqui. Se ele evoluir a partir dessa configuração, esse vácuo aqui é o vácuo de um campo com carga mais. Então isso significa que o vácuo tem carga. Se o vácuo é carregado, ele não respeita a simetria eletromagnética. Esse vácuo aqui é neutro. Ele é o vácuo de um campo neutro. Então, se o meu sistema evolui a partir daqui, se o meu vácuo é invariante, ele é neutro, ele é invariante com transformações no mundo. Então, o meu vácuo ele não é carregado. Então, ele respeita a simetria do elétron, ele é invariante eletromagnética. Esse aqui não é. Então, se você quiser trabalhar aqui ou aqui, então, por exemplo, aqui eu estaria trabalhando com um vácuo que estaria quebrando a simetria eletromagnética. Eu estaria quebrando a conservação da carga. Então, eu construiria uma física que não respeitaria a carga elétrica. Ao passo, se o meu sistema evolui a partir desse vácuo, eu construo uma física que corresponde à conservação da carga elétrica. Então, o teu sistema escolhe. Ele pode escolher primeiro. Então, vamos fazer uma física que não respeite a conservação da carga elétrica? Vamos. Agora, qual é o preço? Você vai descrever talvez um nonsense absoluto. Então, o teu sistema ele tem várias possibilidades. Agora, o caso de vácuo, 0, 0. Certo. 0, 0. Eu vi 0, 0. Tudo 0. Não é, ou tudo 0 ou o segundo. Tá. Eu tenho esses dois vácuos. Você poderia ter chamado de gênese único,
Poderia. Depois, é uma escolha sua. É uma escolha do teu sistema. O teu sistema é que vai escolher. Nós temos que escolher. Aí eu vou descrever. Você está dentro de todos os padrões da vida. E você tem uma gênese 1 e uma gênese 2. Só isso que eu queria colocar. São elementos assim que são elementos de você de gênese. Pois é, mas o momento de gênese, eu estou vendo que você está jogando a tua expectativa da gênese muito em cima de quem escreve as equações. A gente é um mero intruso, não estamos fazendo nada. A gente não é Deus. Aqueles parâmetros que você fala. Não, pois é, mas aquilo aí. Você pode ter. Mas você está descrevendo um sistema, você está sendo humilde, você está falando. Não sou eu que estou criando isso, eu estou apenas descrevendo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que numa teoria de campo, você precisa sempre, a questão do estado, vai ter sempre uma gênese. Às vezes você não depara com esse problema, porque o teu estado fundamental vai para QD. Na QD o que você tem? Elétron, pósito, todo mundo tem espinho. Você não precisa se preocupar com a gênese. A gênese é zero, é vácuo, todo mundo zero. Só tem um vácuo. Campo de elétron zero, campo de zero. Tudo zero, acabou. Você não tem problema de gênese. Agora bota o escalar na teoria. Quando você bota o escalar, você começa a ter um problema de gênese. Então você tem que escolher, é essa gênese, é essa aquela. Então uma teoria com escalares, ela te oferece essa multiplicidade de fase. Se você pegar QCD, o que você tem na QCD? Quarto grupo, quarto efêmero, o é vetor. Então, o vácuo é trivial. Se você considerar esse vácuo trivial, tudo é zero. Você não tem gênese. Então, a gênese é a partir do zero. Mas se você colocasse o escalar na QCD, aí você ia ver, esse escalar tem um potencial invariante. Então você coloca o potencial invariante sobre a simetria da QCD. Aí você vai ver se esse escalar pode ser zero no mínimo de energia ou não. E aí isso aí vai te dar várias gêneses. Você tem que olhar todos os estados de mínima energia para poder dizer qual é a gênese. Essa é a questão. Eu quero dois pontos que você sincero, você botou o potencial, você botou parâmetros, o potencial. Então, quer dizer, você monta uma estrutura, você pode fazer uma história 1 e uma história 2. É isso, é isso aí. Eu posso descrever uma história 1 e história 2. Então, eu só quero tirar o meu da reta, nesse sentido. Porque não somos nós que estamos decidindo pelo sistema, nós estamos apenas descrevendo o que o sistema decide. É um sistema que vai escolher. Mas é isso aí. O sistema pode escolher eu história 1, pode escolher eu história 2. É ele que vai escolher o estado. Dependendo de como o sistema começou, né? Olha, assim que aconteceu no universo. Se lá no início do universo não tivesse uma big supernova, não teria se formado tantas estrelas. A sorte do universo é que a primeira estrela que se formou foi uma supernova. E aí explodiu, viraram estrelas e as estrelas foram explodindo. Se tivesse nascido uma estrela pequena no início do universo não poderia passar de estado. Quer dizer, o universo é que escolhe o seu estado inicial e aí, a partir disso, ele evolui. Então, numa teoria de campo, é o vácuo. Você não consegue falar de física se você não olhar o vácuo. E aí, o vácuo não é você que escolhe, você é apenas descreve. O sistema pode ter muitos vácuos, mas aí você tem que olhar. E esse que é o grande problema. Você olhar uma teoria, por que você escolheu a teoria eletrofraca SO2? O que você tem em mente? Tem em mente que a interação fraca e a interação eletromagnética são derivantes do mesmo tronco, da mesma interação. E aí, com isso, você percebe quais são os graus de liberdade que você tem. Quem interage fracamente? Elétrons e neutrinos. Quem interage eletromagneticamente? Elétrons. Então, tem que colocar essas coisas junto. E aí você começa a montar quebra-cabeça. Mas, claro, é a tua descrição do sistema. Uma pessoa pode chegar e dizer, eu vou descrever interação fraca e interação eletromagnética que não seja pela teoria SO2-1. Pode fazer isso. Ninguém proíbe. A única questão é, vamos ver quem vai mais longe com os experimentos. Vamos olhar tudo que se sabe até hoje de interação fraca e ver qual que é a descrição de interação eletromagnética e ver qual descrição é melhor. Mas assim, não é que esteja fechado, que é muito amplo. Você tem muitas possibilidades realmente. Né? Se você, por exemplo, conseguisse botar na massa os blocos de Davis, sempre da Davis. Botar massa, sempre da Davis. Você, na hora de botar o VH, você deve também essa nova quanto rica.
alterações que quer. Mas aí você, agora eu queria pegar um VH que fosse 0,0 lá. Então você começa a fazer uma engenharia de vaca. Claro, claro. Você começa a fazer uma engenharia de vaca. O sistema pode fazer isso. Pode fazer. Como eu falei, aqui é mais tanto. A gente vai ver aqui a situação é muito mais crítica. Porque dependendo do lado que você escolher, você não tem uma conservação da carteira. A pergunta do cliente, eu acho que mais pessoal, como fazer são uma coisa, a natureza. Sei. A pergunta que a gente teria para a natureza é se ela tem um vácuo ou a gente pode fazer uma engenharia de vácuo com essa. Entendeu? Eu acho que a resposta é que a gente pode fazer engenharia de vácuo. O vácuo não é uma coisa Que você não toca, né? É uma catarata, pode fazer engenharia de vácuo. Vai depender de você. Como é que você vai escrever? Você vai colocar você vai deixar o seu sistema evoluir a partir de uma configuração de mínima energia. Você pode pegar o seu sistema e colocar ele mínimo. Você vai dar. Engenharia você sabe construir. Você pega o seu sistema e coloca no mínimo e dá um chute nele e deixa ele vibrar. Você não vai sempre deixar, se você botar ele parado no mínimo, ele vai ficar toda a vida parado. Aí você bota ele no mínimo e dá um empurrãozinho nele. Ele vai começar a oscilar em torno desse mínimo. E aí você vai ter uma física dessas oscilações. Você vai olhar essas oscilações e vai ver o que elas estão te dando. Então é isso que a gente faz. Você pega o sistema, bota lá naquele mínimo, 0V. Vamos botar o mínimo da teoria eletrofrágil e aquele 0V. Você bota ele ali, ó, e flutua o campo. E esse ano eu vejo fazer o chamaria de Big Bang. Eu acho que faz mais sentido muito outro. Na aula que vem a gente vai começar a ver isso. A gente vai ver que bota o sistema na configuração de mínima energia e deforma ele. E aí ele vai começar a flutuar. E você vai ver como é que ele vai evoluir. Tá bom? Então tá, vocês aí a partir da semana que vem devo estar aqui com o Dória de novo. O Chofa, mas aí está tudo gravado, não sei se eu passo um e-mail para vocês dizendo quais aulas, porque até a aula de amanhã está tudo no cronograma. A partir de amanhã eu já estou fora do cronograma. E à medida que eu for dando aula, eu vou passando e-mail para vocês. Ó, dei uma aula de eletrodinâmica neutra, dei uma aula de eletrofrágil, tá bom? Vocês sabem anotar.